Existem vários tipos e todos são pertencentes à mesma família que se chama Coronaviridae. Eles são chamados de coronavírus porque eles possuem ao redor espículas que formam uma estrutura que lembra uma coroa. Dentro dessa família Coronaviridae, existe 7 deles que infectam os seres humanos, e dependendo de qual desses 7 infectar uma pessoa, ela poderá ter desde um simples resfriado, ela pode ser inclusive assintomática, mas ela também pode ter uma pneumonia extremamente mortal. Em 2002, lá na China, houve a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome era causada por um vírus que infectou 8.000 pessoas e matou cerca de 800. Esse vírus que causava a SARS era um coronavírus, que foi chamado de SARS-CoV ou SARS. Esse CoV significa coronavírus. Em 2012, na Arábia Saudita e Coreia do Sul, teve uma epidemia por um coronavírus, que foi chamado de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ou MERS, que infectou cerca de 2.494, sendo que dessas pessoas, 858 infelizmente acabaram morrendo. Todos os 7 coronavírus que estão na imagem, eles quando infectam os seres humanos, todos eles vão causar problema no sistema respiratório. Alguns vão causar problemas mais leves e outros, como o MERS, o SARS e o Covid-19, vão causar problemas mais graves. Esse coronavírus que foi descoberto agora no final de 2019 na cidade de Wuhan foi descoberto porque estava acontecendo um aumento repentino nos casos de pneumonia, sem que os médicos conseguissem identificar o agente causador dessa pneumonia. Então eles investigaram mais a fundo e acabaram descobrindo esse novo coronavírus Covid-19. A primeira coisa que podemos perceber nessa estrutura é que o material que esse vírus carrega não é DNA, e sim RNA. Devido a isso, é classificado como um ribovírus, e isso é um problema. Os vírus que têm RNA como material genético sofrem mutações muito mais facilmente do que os vírus que carregam o DNA. E isso pode fazer com que um vírus que só estava infectando animais sofra uma mutação com muito mais facilidade e adquira a capacidade de infectar os seres humanos. Esse RNA é envolvido por uma cápsula. Essa cápsula é chamada de envelope proteico ou capsídeo e possuem essas pequenas estruturas chamadas de espículas de glicoproteína, que são formadas principalmente de proteína, mas também elas têm um pouco de açúcar e carboidrato, e isso faz com que o vírus pareça uma coroa, e aí o nome coronavírus. O vírus utiliza essas espículas para se fixar nas células do nosso sistema respiratório. Alguns cientistas estão falando que o Covid-19 não veio do morcego, e sim de uma cobra. Lembrando que na cadeia alimentar, cobra pode comer morcego e morcego é comido por humano. Isso é só uma hipótese, nada confirmado. O coronavírus que causou SARS em 2002 foi transmitido por um animal conhecido como civeta, que é um mamífero muito comum na Ásia e ele tem o hábito de comer os grãos do café. Depois ele faz cocô. Os grãos saem e as pessoas coletam esses grãos que saem no cocô para fazer café extremamente luxuoso. O que aconteceu é que ao manusear as fezes desse animal, as pessoas acabaram se contaminando com a SARS e transmitiram esse vírus para outras pessoas. Temos também o MERS, que veio do camelo. As pessoas entraram em contato com esses animais e se contaminaram, comendo sua carne ou bebendo seu leite ou através de sua saliva. O contágio de uma pessoa para outra acontece através de gotículas de secreção que estão presentes no ar. Como esses coronavírus atacam nosso sistema respiratório, quando a pessoa espirra ou ela tosse, ela joga no ar gotículas de secreção que ficam por um bom tempo suspensas no ar. E aí, quando você inspira esse ar, acaba se contaminando. Ou ainda pode acontecer de você colocar a mão em algo que está com o vírus. De repente, alguém contaminado espirrou na mão e colocou a mão no corrimão do seu prédio. Aí você toca nesse corrimão e coça o nariz, mexe no rosto e pronto, se contaminou.
A partir do momento que você é contaminado pelo coronavírus, ele vai ficar incubado de 2 a 14 dias. E aí depois disso os sintomas começam a aparecer. E são sintomas muito parecidos com de uma gripe ou resfriado. A pessoa pode ter febre, tosse seca, pode sentir falta de ar e isso pode evoluir para casos mais graves como pneumonias e até insuficiência respiratória aguda, que é justamente o que está matando as pessoas no momento. O que se observa é que esse Covid-19 está matando geralmente pessoas idosas ou pessoas com alguma doença crônica, ou seja, essas pessoas estão de alguma forma com o sistema de defesa bem enfraquecido. Segue 2 gráficos da Organização Mundial de Saúde comparando o comportamento do Covid-19 com a SARS. A Organização Mundial de Saúde comparou do primeiro dia até o 18º dia e foi constatado que o Covid-19 é mais facilmente transmitido de uma pessoa para outra. Já o segundo gráfico é a quantidade de mortes. Como podemos ver, nos 18 primeiros dias, o Covid-19 matou 106 pessoas contra 62 ou 63 da SARS. Vale ressaltar que não há vacina e nem remédio para tratar o Covid-19, não até o momento em que esse vídeo vai para o ar. As medidas profiláticas para evitar o Covid-19 são as mesmas medidas para evitar gripe e outras tantas infecções, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão frequentemente, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas, evitar apertos de mãos, abraço e beijos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.